Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia, seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Acabei de estourar completamente os áudios aqui no meu gravador. Eu sou o Beto, seu host de plantão favorito aqui em mais um Dois Nerds, seu podcast de teologia e cultura pop. E comigo aqui, sempre muito animado, meu amiguinho, o Lucas. E aí, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Sejam bem-vindos à dose de nerdice e teologia. Às vezes mais nerdice, às vezes mais teologia, depende do humor, da pauta sendo proposta aqui. E se você curte nossos conteúdos, não esqueça já de curtir, comentar, compartilhar, interage com a gente aí no nosso cast ou no nosso Instagram também. Nosso Instagram em geral temos lá os nossos posts dos nossos casts. E também tem algumas produções que eu e o Beto fazemos aí de vez em quando. Pode também nos acompanhar por lá e conversar com a gente por lá. É isso, meu povo! A participação de vocês é sempre muito bem-vinda e muito importante. E hoje, um tema que, olha, depois de 2 anos de podcast, meu amiguinho, a gente vai falar de um dos pontos, assim, primordiais, baselares da vida pastoral, da vida de um líder eclesiástico. Nossa, que palavras bonitas! Vamos falar de homilética. Homilética, a arte, a ciência, a área que estuda aí a pregação, tarefa fundamental também do teólogo. Mesmo um teólogo que não, embora eu ache difícil um teólogo que não exerça ministérios em sua igreja, mas é uma tarefa primordial. Temos que aprender a nos expressar oralmente e apresentar nossas perspectivas. No entanto, homilética vai além do oratório. Homilética fala de pregação, não fala apenas de saber se expressar bem, mas fala também sobre pregar, apresentar a palavra de Deus ao público. E isso é uma arte que precisa ser também desenvolvida. Não é só chegar lá na frente e falar um monte de coisa de qualquer jeito. Existem métodos, existem diretrizes que regem essa comunicação a fim de que ela seja eficiente. É isso que é estudado em homilética. Isso é homilética, que é a irmã, vamos brincar aqui, a irmã da hermenêutica, né? Da exegese, eles trabalham muito juntos. E a homilética que não tem nada a ver com omelete, é uma piada. Jesus. Mas eu já recebi mensagens, sabe, perguntando sobre cursos de omelete, que deve ter sido o corretor ortográfico, com certeza. Tomara. Obviamente. Mas elas caminham juntas, né? São matérias que caminham juntas, a exegese e a hermenêutica. Nós já falamos de hermenêutica aqui, um episódio muito legal, por sinal, que é o estudo da palavra, a compreensão aprofundada da palavra, de um texto, da sua interpretação. E a homilética, então, é uma arte, né? Essa habilidade de pregar, de estruturar o sermão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos apresentar alguns pontos e alguns modelos básicos de pregação aqui. E quem sabe, você que nunca pregou, nunca trouxe um estudo para o seu grupo de célula, você vai ter a oportunidade aqui de ter uma ideia de como fazer isso e já até sair aplicando. Olha só que bonito. A homilética, ela, como mencionado, então, né, ensina um pouco sobre pregação. É uma das disciplinas que nos cursos de teologia, em geral, pode ter ali apenas um semestre ou 2 semestres. Você aprende as técnicas e também desenvolve a pregação. E uma questão primordial quando a gente pensa em homilética, sermões e tudo mais, é que nós temos pelo menos 3 tipos aí. Pelo menos, né? A gente tem 3 tipos de formas de conduzir um sermão, 3 tipos de sermão. A gente chama um aí de temático. Temos também o textual e temos o expositivo. O sermão temático é o sermão
Para alguns mais fácil, para outros mais difícil, eu não sei, depende de cada um. Eu acho mais difícil. Uma temática, quando você tem um tema proposto, esse tema ele antecede a pregação, você deseja falar sobre um assunto e você procura esse assunto no texto bíblico. Parece que é mais fácil, mas não caia nessa ladainha, não é mais fácil não. É uma armadilha. É uma armadilha. Porque o temático, a tendência do temático é você procurar um texto que às vezes não está falando sobre aquele tema, mas como você já está enviesado em busca desse tema, você vai tendenciosamente tornar qualquer texto que você leia naquele tema, porque você já está tendencioso. Mais desafiador que o temático ainda, e eu confesso que é sempre um desafio para mim quando acontece isso, é quando você tem que fazer um sermão temático e te dão o texto ainda dentro daquele tema. É mais desafiador ainda. Isso acontece muito em convites de retiro, por exemplo, quando preletores de retiro são convidados ou são convidados para um evento em alguma igreja. A igreja que convida, em geral, ela já tem um texto e tem um tema proposto. A gente, por favor, quem tá ouvindo aqui é líder que faz esses convites, não é que não é para você fazer assim, mas tente fazer uns temas bem genéricos, porque ajuda o pregador a não ficar forçado ali numa temática. O pior, eu acho, nesse quesito, é quando eles dão, com todo respeito, gente, a temática e o texto bíblico. Pois é. E aí você lê o texto bíblico, você fala assim, mas não tá falando isso. Então a gente vai arrancar a temática daquele texto, mas às vezes não tá falando o assunto, né? E daí a gente fica numa situação bem complexa. Já tive experiências assim, então fala o que já teve que passar por isso, de você ir pro texto, já ter o tema no texto, né? Ter as duas coisas, texto e tema, e você ser forçado, você tem que forçar, tirar água de pedra, porque não tem, fica um negócio forçado, né? É lógico que se você tem o treinamento na homilética, a gente tenta não transmitir esse transtorno para o público. Sim. Mas há um trabalho bem intenso na preparação e há um desgaste na eficácia da comunicação. Porque no final das contas, não é o pregador quem fala, né? Não é o pregador quem tem que expressar a mensagem de forma unilateral. É Deus. Só que se o pregador não conseguiu identificar o que Deus quis falar dentro daquele texto, fica difícil e comprometida essa comunicação. Exato. Um exemplo muito fácil para você identificar e encontrar. Você quero ver uma ministração aí, um estudo que seja temático. Vai num livro de devocional. Né? Livros de devocionais, eles têm a tendência de ter temáticas. Então você vai pegar ali esse livrinho, a temática daquele dia vai ser um assunto, e aí ele vai trazer um versículo bíblico, que nem sempre está no assunto. Então a gente estava fazendo uma devocional lá num grupo, e aí foi muito engraçado que o texto bíblico era de Ezequiel, e aí durante o texto devocional, a conversa foi para Jacó, no Vale de Ossos Secos? Não, de Jacó lá, do Peniel. Peniel. Então, assim, cara, os caras saíram de Ezequiel pra Peniel, sabe? E as temáticas... Se você quer falar de Peniel, se você quer falar de encontro com Deus, põe o texto de Jacó. Você já tá usando Jacó no seu texto. Mas, não sei. Quiseram fazer alguma coisa diferente. Então, quando a gente pega, às vezes, umas devocionais, as devocionais podem acontecer isso porque as devocionais ficam presas em temáticas. E aí eles vão tentando trazer isso, né? E aí, às vezes, a devocional é uma temática da semana, por exemplo. Essa semana é amor. Cada dia daquela semana tem um versículo bíblico. E aí, eles vão tentando pegar esses versículos bíblicos dentro do amor. Então, assim, é uma forma de a gente visualizar. Não é ruim. Tem temáticas muito interessantes. Só que é arriscado. E eu acho, amiguinho, que é o mais perigoso. Porque a chance da gente soltar uma heresia da vida, da gente errar. Eu acho que o texto é o formato de ministração mais fácil de ser errada. Com certeza. Porque você acaba ficando fiel ao tema e não ao texto. Lógico que nós estamos aqui tecendo críticas, mas para ser justo, existem também pessoas que têm muita facilidade de fazer pregações temáticas. Já conheci alguns pregadores que tinham o tema e a partir do tema foram para o texto.
Sim. Mas aí qual que é o exercício que tem que fazer? O exercício de fidelidade à escritura. Então, se o texto não está imposto, você só tem o tema, mas o texto não está imposto, aí você procura um texto que se enquadre aquele tema, mas sem estar enviesado, sem forçar algo. Não é que seja natural. Quero falar sobre missão transcultural. Esse é o tema que eu tenho. Então eu vou para Atos 17, Paulo pregando em Atenas, porque lá Paulo viveu uma experiência de missão transcultural. Então, o tema foi o que me levou para o texto. Então mas eu tenho que ser fiel ao texto. Eu não posso pegar um texto aleatório ali pensando que eu vou falar de missão transcultural e talvez eu não vou conseguir falar. Agora, Atos 17 é um texto que permite que eu fale dessa temática. Então é esse exercício que a gente só tem que tomar cuidado para que o sermão textual seja fiel. Perfeito. Ao texto. Numa ministração, um exemplo da pessoa que não foi fiel ao texto. Tava falando sobre Egito. E aí o pregador ali falou que o Egito, ele era olhar para o Egito, ir para o Egito, era querer voltar a uma vida sem Deus, né? Fazendo uma referência ao povo que saiu do Egito, passou pelo deserto e ali se formou em Israel, a nação de Israel. Essa é uma verdade bíblica. Aquele povo, para aquele povo, olhar para o Egito era uma lembrança do passado, de uma vida fisicamente talvez melhor ali, que eles reclamavam no deserto, mas espiritualmente pobre. Só que o texto bíblico base daquela ministração era em Isaac. Isaac não havia passado por isso ainda. Então, apesar de ser uma verdade bíblica, que o Egito, em algum momento da história bíblica, representa algo, naquele texto bíblico não representava. Então, muitas vezes isso também acontece. O pregador não está falando algo que seja uma mentira, só não é condizente com o texto usado. Então, também é um cuidado a ser tomado com todas as suas proporções, né? Então, a verdade, a ministração estava certíssima, só que foi uma aplicação que aquele texto não condizia. Então, a gente também tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente tem uma palavra, alguma coisa que a gente já tem na cabeça, porque a gente sabe que é uma verdade bíblica, mas ela não se encaixa no texto. Então, é um rolê aí com a ministração temática. Eu gosto bastante da temática, amiguinho. Olha, realmente, ela exige. Não, ela exige mais trabalho. Também, um caso parecido com esse exemplo que você deu, quando é bem parecido. A mensagem ela é bem intencionada. Você vê que a mensagem ela faz sentido com a mensagem canônica. Ela é evangélica, a mensagem, mas não tem nada a ver com a história ali. Então, assim, isso é algo muito curioso, porque é possível você transmitir uma mensagem evangélica, mas que não tem nenhum sentido no texto escolhido. Você podia ter escolhido outro texto. E muita gente, isso não precisa ser teólogo para perceber. Às vezes uma pessoa que não tem teologia, mas presta bem atenção ao texto e à mensagem, vai notar isso. Mas não é um sermão de todo errado. Não é o meu favorito, mas eu acho que tem bastante gente que consegue. Amiguinho aí gosta do temático e tem muitas pessoas que conseguem com muita facilidade caminhar no sermão temático. O próximo sermão aqui da nossa lista, que não existe uma lista, mas a gente sabe quais são os sermões, é o textual, né? Então, todos os pontos, o título do sermão, todos os elementos do sermão saem de um texto bíblico. E aí a gente tem níveis de sermão textual, vou colocar assim, o expositivo ele é um sermão textual, a gente tem um sermão textual geral, mais leve, tem o semi-expositivo. O textual normal, a gente vai ter os pontos principais dentro de um texto, e a gente pode usar outros textos bíblicos ali para validar aquela mensagem, né? Mas assim, a ministração inteira fica ali focada em um texto. Pode ser até um texto longo, coisas assim. Pode ser até vários textos, mas ele não tem uma temática específica, né? Então a ministração é sobre a caminhada de Davi. Então não é uma temática. A gente tem ali todos os textos bíblicos, a história de Davi dentro dos textos bíblicos. Ou você vai pegar ali o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então você vai olhar todas as bem-aventuranças. Você está dentro do texto. Você vai ficar dentro daquele texto das bem-aventuranças. O sermão é sobre uma parábola.
Então você vai pegar aquela parábola e você vai tentar entender aquela parábola. Você vai trazer outros textos que falam, olha, esse texto traz para essa parábola, aquele texto traz para essa parábola. Mas você está dentro daquela parábola, daquele texto. Né? Então o sermão textual, ele foca no texto bíblico mais do que na temática a ser trabalhada. O grande foco, então, do textual é que exige uma outra tarefa, né? A tarefa de estar em dia com a sua leitura bíblica, sensível à voz de Deus, e a partir de um texto que lhe chama a atenção, você fazer o trabalho de montar o sermão. Qual que daí é a grande tarefa do pregador aqui? Você fazer a delimitação desse texto, você sabe fazer a separação dele. E isso às vezes é um desafio. Nossas Bíblias, elas vêm divididas em capítulos, versículos e ainda em títulos. Nenhum desses 3 elementos faz parte da proposta original. São questões que já vêm com as tendências de quem as traduziu. E não estão equivocadas, na maioria das vezes elas estão adequadas. Mas pode ser que para uma proposta de pregação textual, você não precise ficar limitado a esses títulos, capítulos e versículos. Então existe todo um trabalho de você estudar o texto, identificar as características linguísticas dele para separar os parágrafos, né? A gente chama de perícopes. Separar esses parágrafos e aí selecionar o parágrafo que você vai utilizar. Isso tudo permeado pela oração, que Deus é quem fala pela sua palavra, então espera-se que Deus escolha esse texto. E aí você tem que estar sensível à voz do Senhor para conseguir entender e discernir qual é o texto selecionado. E depois ter todo o trabalho de interpretar esse texto de forma adequada e correta. E depois de interpretá-lo, torná-lo homilético. Eu acho interessante essa passagem. Você estuda o texto, você faz todo o trabalho interpretativo, mas só depois você tem que torná-lo numa linguagem homilética. Porque se eu só estudar o texto, eu estou fazendo só a parte hermenêutica. Eu estou fazendo a parte exegética e hermenêutica. Eu só estou estudando o texto. Esse estudo é para mim. Esse estudo é para eu entendê-lo. Aí eu tenho outro exercício depois. Pegar isso que eu estudei, que eu interpretei, eu preciso tornar isso em um texto também. Vai ser mais um texto que depois eu irei oralizar esse texto. Parece, gente, que é fácil, mas é fácil para trabalhar. Eu tenho muita dificuldade com pregação. Eu tenho mais facilidade com estudo do que com pregação. Pregação me toma um tempo imenso na semana quando eu estou escalado para pregar. É isso que eu ia falar. Porque você faz o estudo do texto ali, a hermenêutica, a exegese do texto. E aí, a partir das suas conclusões, você pode preparar uma pregação a partir da homilética, você pode preparar uma aula a partir de uma pedagogia, alguma coisa assim. Então, é muito diferente a forma de comunicar o mesmo texto bíblico em um estudo, em uma pregação para jovens, em uma pregação para adultos, em uma pregação para a célula, em um discipulado. Aí que eu acho que entra realmente, né, esse ato da homilética, preparar o mesmo texto bíblico para diversas situações. Perfeito. Em quais pontos dividir, como dividir. Uma pregação, por exemplo, a gente vai sempre trabalhar muito com a ilustração. Né? Quando a gente prega, a gente tem que pensar o quê? Estou pregando para pessoas diversas. Eu não sei o momento de vida de todas essas pessoas. Eu não sei quantos aqui são ou não crentes. Eu não sei quantos aqui conhecem ou não o texto bíblico. Então, muitas vezes a gente vai pregar e a gente... Moisés, todo mundo conhece Moisés. E aí você fala, não, porque Moisés isso, Moisés aquilo. Mas vai que tem uma pessoa que está ali no culto que é zero crente. Está começando agora a caminhada. Nunca ouviu falar de Moisés. Então, quando eu vou montar uma pregação sobre Moisés, mesmo que o meu texto seja ali sobre o chamado de Moisés, eu tenho a necessidade de introduzir falando quem foi Moisés. Meu texto é textual, minha pregação é textual, é em cima do chamado de Moisés, mas eu preciso introduzir quem foi Moisés. Por que o povo estava no Egito? O que aconteceu até ali? Eu tenho que fazer uma introdução. Agora, eu estou num grupo de célula que eu conheço as pessoas e eu sei que todo mundo conhece Moisés, eu vou direto para Moisés. Eu não preciso fazer a introdução. Então, esse ato, esse exercício de me colocar no lugar do ouvinte, faz parte da homilética, né? E daí, na pregação textual, mesmo que a pregação seja dentro do texto, meu pregação como um todo, ela tem que abraçar todos os públicos.
que estão ali naquele momento. Então isso é um exercício que tem que ser feito. É interessante, né? O mesmo texto ele pode virar várias coisas, como o amiguinho falou, e realmente é possível, ele pode virar um devocional, pode virar uma pregação, pode virar um estudo bíblico. E talvez você esteja pensando, né? Mas o estudo bíblico também é oralizado, a gente expressa oralmente o estudo bíblico. Mas é diferente a forma, porque o estudo bíblico você pressupõe, por exemplo, debates, você pressupõe interações, você pressupõe possibilidade de interrupções da plateia, enfim, é diferente o teor. Numa pregação, você não se preocupa você não espera interrupções, por exemplo, um pregador, a ideia da pregação é não ser interrompida, é ser corrida. A ideia da pregação é você apresentar o plano redentivo também. Esse é um grande desafio. Então, o amiguinho falou, por exemplo, de Moisés, né? O grande desafio na nossa pregação mesmo que a gente esteja pregando em Moisés, estamos lá na Velha Aliança, no final das contas eu tenho que apresentar Cristo e a sua mensagem de redenção. Essa mensagem ela não pode ser perdida de vista. Isso é um grande desafio. Outra questão, né? Eu acho que a gente até já mencionou aqui do Tim Keller, né? O Tim Keller é um defensor disso. A pregação, o culto como um todo, inclusive a pregação, ele tem que abranger tanto o veterano de igreja quanto o novato de igreja. Então, quem não conhece Moisés tem que ser abrangido, e quem conhece Moisés também tem que ser abrangido. Eles não podem ser... nenhum pode ser ali discriminado na pregação, né? Nenhum desses públicos. Porque daí corre o risco da igreja criar os cultos evangelísticos, né? Que o Keller é totalmente contra. Que o Keller comenta, todo culto é evangelístico. Você não tem que ter um culto evangelístico na igreja, porque todo culto tem que ser evangelístico. Toda pregação tem que ter a apresentação do evangelho, e toda pregação tem que proporcionar edificação. É um desafio isso, por isso que a gente fala, não é uma tarefa fácil montar um texto, uma pregação. Você tem que abranger todos os públicos que vão estar lá, que você não sabe quem estará lá. Você não pode pressupor que é só o pessoal da sua igreja, porque vai ter também gente que não é da igreja. A gente falando assim, parece que o sermão textual é mais difícil, gente, mas não é mais difícil porque ele é mais fiel ao texto bíblico. E se eu estou sendo fiel ao texto bíblico, eu já venci 80% a 90% da pregação, do desafio da pregação. Porque quem fala na pregação é Deus. Deus é quem fala. O pregador é só um instrumento nas mãos do Senhor. Então, se há fidelidade às Escrituras e uma busca em oração, o resto é estudo mesmo, é estudo e o trabalho de esboçar todo esse sermão. Exato, e veja você, pensa com a gente, se você tem que falar que o seu sermão tem que pegar todos os públicos, igual eu falei, vou falar de Moisés, então eu tenho que introduzir Moisés, perfeito, aí você vai numa ministração temática, e aí você vai pegar um versículo de Mateus, um versículo de Coríntios, um versículo de Êxodo, um versículo de Juízes. Cara, você vai ter que introduzir todo esse povo. Aí você vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro, vai para um lado, vai pro outro. Não é ruim, mas é muito mais difícil para uma pessoa que não tem o preparo, que não sabe navegar na Bíblia, para ela acompanhar. É só isso. Então, também é tão difícil quanto. Isso, é trabalhoso. Né? Então, os dois, toda administração é um trabalho muito difícil, né? A gente só está levantando pontos aqui, que vale para um, vale para o outro. É tudo muito complexo. Então, talvez num momento discipular, você vai conseguir trabalhar melhor matemática. Porque daí você já sabe o ritmo da pessoa, você sabe o que a pessoa já conhece ou não. E aí, cara, vamos trabalhar hoje aqui o assunto de casamento. Daí, pega um monte de texto da Bíblia. Beleza, você sabe o caminhar que tá ali daquela pessoa. Não, tô numa igreja com, 1000 pessoas, que é muito. Não tem como a gente saber o momento de vida de cada um ali. Então exige um pouco mais desse ponto. E aí, meu amiguinho, acho que a gente entra na pregação expositiva. Essa tá na moda, hein? Essa tá na moda. Essa é boa. Ela é uma pregação textual mais complexa. E eu acho que essa é a mais difícil. De se acertar, principalmente. Porque tem muita gente que fala, não, prega expositivo, mas não prega. E qual que é a grande diferença, né, do expositivo pro textual? É o exercício de você ser fiel à mensagem canônica, de uma forma geral, dentro de um único texto. Você pode estar pregando um texto, mas no final das contas você não quer só expô-lo, como é a proposta do textual. Não é só expor este texto, mas é dentro dele conseguir expandir toda a ideia da mensagem canônica.
Gente, isso é um trabalho do cão também, tá? Isso é um trabalho do cão. Tem várias técnicas que o pessoal ensina aí. Tem um monte de livro. Nós na faculdade usamos o Karl Lattler, Expondo a Palavra, que é um clássico. Mas só ali na nossa faculdade, a gente dá aula lá, eu e o Beto, a gente tem o professor Godoy também, que preparou o método dele de pregação expositiva, que difere um pouco do Lattler. E eu já ouvi pessoas, outros teólogos, outros pastores, tendo outros métodos de pregação expositiva que diferem tanto do professor Godoy quanto do Lattler. O que é comum em todos esses métodos, apesar das divergências? Essa proposta de apresentar com bastante detalhes e ênfases a mensagem bíblica, de uma forma geral. E aí, dentro dessa proposta de apresentar mensagens bíblicas, existem aqueles que gostam de ficar dentro do texto que ele está abordando mesmo, não gosta de sair dele. E aí a pessoa, gente, ela vai expondo. É um troço que eu já tentei fazer, eu não consigo não, mas tem quem consiga. Ela vai fazendo leituras do texto e vai fazendo pausas conforme ela vai lendo. Então ela lê uma frase, ela pausa e expõe um pouco. Ela lê mais uma frase, pausa e expõe mais um pouco. Gente, é difícil? É difícil? É difícil. A pregação expositiva, teoricamente, né, ela vai exigir apresentar ali para o público que está ouvindo a mensagem qual era a realidade das pessoas que receberam aquela mensagem original e aplicar aquela mensagem original. É um pouco diferente nessa ato hermenêutico que a gente fala de adaptar a mensagem para os tempos atuais, né? A pregação expositiva, ela vai focar um pouco mais naquilo, né? O que esse texto quer dizer para a sua época. E aí fazer pequenas aplicações. Não vai se transformar 100% do texto nos dias de hoje. Então precisa ter uma noção cultural, histórica, social, linguística, de gênero literário, tudo isso dentro daquele texto bíblico para poder trazer a mensagem que é a mensagem original do texto. Porque então a gente vai pegar uma mensagem, por exemplo, um profeta, e a gente sabe que, sei lá, o profeta Isaías estava falando sobre a vinda de Jesus. Glória a Deus, aleluia! O profeta Isaías estava sendo usado ali pelo Espírito para falar de algo que aconteceria muito à sua frente. Mas a mensagem do profeta Isaías também era uma mensagem para o seu povo. Então o que ela significava para o seu povo? Então o pregação expositiva vai olhar exatamente o que a mensagem de Isaías falava para o seu povo. No segundo momento, ela se preocupa com a profecia posterior. É a mensagem inicial. Então ela exige isso, né? Ela exige, eu acho que de todas as ministrações, ela é que exige o maior tempo de estudo no menor quantidade possível de texto bíblico. E aí você vai precisar, sei lá, ir para um texto original, tentar entender a escolha de palavra usada. Por que essa palavra no hebraico foi usada aqui? Quais são os significados dessa palavra? E aí caminha. Importante e bem mais trabalhoso, né? E tem muita gente, o amiguinho estava comentando, né, que tem gente que fala que é expositivo e que não é expositivo. Eu acho que o que não é um sermão expositivo, e eu acho que é isso que é interessante a gente deixar claro, né? O que não é um sermão expositivo. Um sermão temático pode ser, por exemplo, um sermão expositivo. Cara, ele tem que ser muito fiel ao texto bíblico para esse sermão expositivo. Ele tem que ser muito fiel. Caso contrário, ele não será. Então, o sermão expositivo, se não há fidelidade às escrituras e se não há esse estudo acurado das origens do texto, da compreensão da sua mensagem exegeticamente, quando a gente fala de origem de texto, a gente está falando de exegese. A gente está falando de conhecer o contexto histórico dele e o contexto literário dele para o seu público original. Se a gente não consegue entender essa parte, ou não é fiel a essa parte, nós não estamos tendo um sermão expositivo. Se o objetivo não é, no final das contas, apresentar a mensagem bíblica na sua essência, esse sermão não está sendo expositivo. Então, esses são os critérios. Agora, eu uso uma técnica diferente. Como não é a técnica que eu conheço, então não é expositivo, não. Aí já não é assim que funciona. Tanto é que a gente aprende nas faculdades uma técnica, mas ela não é a única. Conforme a gente vai lendo outros livros, a gente vê que existem várias técnicas de você fazer essa análise. E mesmo lá na faculdade, né, um amiguinho comentou do professor Godoy, a gente também tem outro lá que é o professor Reginaldo, que tem a metodologia própria dele, a gente tem até um curso específico dele lá dentro da faculdade, disponível aí para quem tiver interesse, com um modelo só dele de interpretação bíblica. Então é muito legal isso. Há uma liberdade em como a gente pode versar a Bíblia, como a gente pode observar ela. Mas os objetivos têm que ser os mesmos, né? Isso mesmo.
Os objetivos são sempre os mesmos. Que isso? Deu 29 minutos já. É isso, meu povo! Ó, rapidão, 30 minutinhos aqui só pra gente apresentar. A gente nem entrou exatamente em cada um deles, foi só pra apresentar esse geral. Tem gente que vai falar que tem o semi-expositivo, que vai focar no texto bíblico igual o expositivo, só que não vai tão a fundo no texto, mas traz a mensagem. Vai ter mais um monte de coisa. Né? Vai ter gente que a pregação não é nada, ela não é textual, ela não é temática. Eu só tô aqui conseguindo verbalizar alguma coisa que Deus falou comigo. Amém. Glória a Deus. Seja usado pelo Senhor para passar uma mensagem que seja fidedigna ao texto. Sendo fiel ao texto bíblico, não distorcendo a palavra, não forçando a palavra, a gente está feliz. Isso aí. Né? Deixa o Espírito agir em você, no seu discipulado, no seu grupo de célula. Mas o mais legal, que é uma verdade pra gente também, é que nós sempre podemos melhorar e ampliar as nossas capacidades de estudar o texto bíblico. Então, amiguinho, vejam vocês, nosso amiguinho Lucas aqui, um homem sábio, compartilha toda semana com a gente aqui o seu conhecimento. Ele acabou de confessar que ele tem muita dificuldade em formar ministrações de pregação, porque ele está mais acostumado com o estudo, com um ambiente acadêmico. Então há dificuldades. Então assim, não importa o quanto a gente caminhe, gente. A gente vai ter uma facilidade em alguma coisa, dificuldade em outra, alguém vai ser melhor em algo que a gente nas áreas, né? Sempre vai ter algum pregador melhor, sempre vai ter alguém que é melhor expositivo, que é melhor temático. O importante é a gente estar aí, estar disposto a ser usado por Deus e que você continue se esforçando em melhorar nisso. Isso que é importante. Meu amiguinho, muito obrigado pela sua manhã. É isso aí, gente. Não esqueça, acho que faltou destacarmos isso aí, meu amiguinho, nessa parte final. O objetivo de um sermão, diferente do estudo, esse é um grande diferencial, é focar em aplicações. A pessoa que ouve uma pregação, gente, ela quer sair de lá com uma coisa prática, que ela possa sair dali e isso ela pode aplicar já quando ela sair de dentro da igreja. Esse é o objetivo. Não adianta jogar um monte de informação ali em cima dela de contexto histórico, literário e cultural, porque daí você está fazendo só um estudo. E aí? Para que isso vai me servir? Isso é essencial na pregação, para que as pessoas elas saiam com realmente algo, um propósito, realmente um objetivo, quando elas saírem de dentro das nossas igrejas. Prazer estar com você, amiguinho, prazer estar com vocês, pessoal. Sei que foi só um panorama realmente, tem muito mais coisa do Homilética. E se quiser que a gente fale mais, comenta aí. Pede aí se você quer algum assunto específico dentro do Homilética, que a gente, na medida do possível, procura encaixar aí dentro dos nossos casts. Falou, meu amiguinho. Falou, povo! Um beijo e um queijo!